continuidade ao módulo. Essa seria a aula sobre vigilância epidemiológica da raiva animal. Vocês tiveram aulas anteriores relacionadas à biologia, ecologia e algumas outras situações relacionadas aos quirópteros urbanos. E nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a doença raiva. É importante saber também sobre o cenário epidemiológico da raiva no Brasil, Pernambuco e Recife, a prevenção, a vigilância e o controle da raiva em Recife. Então, nós vamos falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas pela vigilância da raiva animal no Recife, as intervenções da vigilância de zoonoses, no caso específico da raiva humana que tivemos em Recife em 2017, e as atividades implementadas após isso, em 2018, para a vigilância da raiva animal. Então, iniciando nossa aula, nós sabemos que a raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presentes na saliva e secreções do animal que está infectado, principalmente pela mordedura, ou seja, pela aquela mordida um pouco mais profunda, um pouco mais dilacerante, apesar de nós sabermos que também existe a transmissão na literatura por lambedura e por arranhadura, especialmente nos casos de gato, que ficam com suas unhas, às vezes infectadas, né, pelo fato que eles se lambem o tempo todo. Essa doença apresenta uma letalidade de praticamente 100%. Nós sabemos que tem alguns casos de cura no mundo, mas cura de pessoas que ficaram sequeladas, com um relato apenas de uma pessoa que não houve nenhum tipo de sequela. Mas é algo muito raro, né, se considerarmos que 60 mil pessoas, né, que se infectam e que podem vir a óbito no mundo, apenas, até hoje, uma quantidade insignificante de pessoas curadas. E, além disso tudo, é de alto custo na assistência preventiva às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer. Então, as vacinas e o soro, tanto o soro que nós chamamos heterólogo, que é o soro que é feito a partir do cavalo, né, que não é um soro tão, vamos dizer, natural para a espécie humana, mas ele é utilizado também sem nenhum tipo de restrição, não tem problema. E tem a imunoglobulina, que é o soro homólogo, que é feito a partir realmente de pessoas que produzem esse anticorpo já pronto para ser utilizado em casos muito graves, e isso gera um custo muito alto. E todas as vacinas que nós fazemos antes de nos expor a algum risco, em alguns casos específicos, e a vacina que nós fazemos após algum tipo de exposição ao risco. Isso gera um custo muito alto para o Sistema Único de Saúde. Nós sabemos, né, é uma doença bastante antiga, mas ainda é um problema muito sério de saúde pública, por sua letalidade, e ela é transmitida, o agente etiológico é um vírus. Esse micro-organismo é da família Rhabdoviridae e é um gênero chamado Lyssavirus. Então, por vezes, a gente em algum momento pode encontrar esse tipo de descrição, né? O vírus sendo considerado, sendo falado Lyssavirus. Então, nós temos esse vírus da raiva, nós temos alguns genótipos, né? O único presente na América Latina é o genótipo 1, e ele tem, por sua vez, algumas variantes antigênicas. Então, apresenta-se em 7 caracterizações antigênicas no Brasil. Nós temos encontrados principalmente em cães, o que nós chamamos de AGV1, no Canis familiares, que é o nome científico do cão, e o AGV2 também no Canis familiares. E nós temos outras 3 variantes em morcegos. A AGV3, que a gente
costuma encontrar com muita frequência no morcego desmodos rotundos, que seria o que a gente encontra mais, que é o vampiro, né, conhecido dessa forma. O AGV4, que é em outro tipo de morcego, o Tadarida brasiliensis, e o AGV6, conhecido também, encontrado também no Lasiurus sp. E ainda temos outras duas variantes antigênicas em reservatórios silvestres, que é no Cerdicion taurus, que nós temos o AGV2, que é o mesmo do cão, e o Calitrix jacus, que é o AGV-CN. Então, nós temos aqui, esses animais são conhecidos, né, por serem encontrados na área silvestre. Nós temos aqui o grajaim do mato, e nós temos o sagui de tufos brancos. Então, esses animais também são importantes em relação à transmissão silvestre do vírus rábico para outros animais, seja silvestres ou domésticos, e também para o ser humano. Então, nós dividimos esses ciclos de transmissão do vírus em 4 situações diferentes, que se têm interface uma com a outra, mas que de forma didática fica mais fácil para a compreensão. Nós temos o ciclo silvestre aéreo, que é representado apenas pelos morcegos, já que são os únicos mamíferos capazes de voar. Nós temos o ciclo silvestre terrestre, representado principalmente por carnívoros terrestres, são as raposas, que nós vimos anteriormente, né? O grajaim também está envolvido. E nós temos o ciclo rural, representado por herbívoros de produção, né? De uma maneira geral, é o gado, cavalo, animais que nós conhecemos como os animais capazes de produzir produtos de origem animal para o ser humano. E o ciclo urbano, representado por cães e por gatos. Então, fazendo um recorte aqui em relação ao ciclo urbano, né, nós temos aqui representando o cão e o gato, que são os mais importantes, e aí o período de incubação desse vírus nesses animais, aqui nós colocamos o canino, mas o felino também está envolvido nesse quadro. Nós temos um período de incubação, ou seja, a partir do momento que ele é infectado até apresentar os primeiros sintomas, pode levar de 40 a 120 dias. A espécie herbívora, que são esses animais de produção, a gente tem já um outro período de incubação que vai de 25 a 90 dias. E os morcegos, que são os quirópteros, nós temos um ciclo mais prolongado, né, desde o começo, onde eles são infectados, até onde eles apresentam os primeiros sintomas, né, que não há muito como precisarmos esse período, né, precisaríamos de estudos que fizéssemos a avaliação realmente baseada em animais que estão no seu ambiente natural, no seu habitat natural, para que a gente pudesse fazer um estudo prolongado e ver quanto tempo esses animais teriam de média de infecção até apresentar os primeiros sintomas e, consequentemente, virem a óbito, né? Então, a transmissibilidade nos cães e gatos, ou seja, a eliminação do vírus pela saliva, nós já conseguimos encontrar isso cientificamente, e é bem preocupante, porque ela ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, né? Então, ele pode estar transmitindo no próprio período de incubação, né? E persiste durante toda a evolução da doença, até a morte do animal, que acontece em média de 5 a 7 dias após a apresentação dos primeiros sintomas. É por isso que nós, se fizermos um período de segurança, né, somando essa possibilidade de estar apresentando esses sintomas, esse vírus na saliva antes dos sintomas, juntando com o que ele vem realmente a apresentar e aí a óbito, nós temos um período seguro de 10 dias para fazer a observação desses animais que naturalmente iriam a óbito nesse período, né? Não se tem ainda nada na ciência que diga que esse período deve ser maior do que 10 dias. Então, é um período seguro, animais que as pessoas podem considerar que estão mudando de comportamento,
que agrediram alguém, né, o que a gente faz de praxe é pedir para que esse animal fique isolado e após 10 dias, se ele não vier a óbito, ele realmente não estava com vírus rábico. Ele poderia estar com outro tipo qualquer de adoecimento ou mesmo algo de comportamento. E aí, se ele morrer nesse período anterior a 10 dias, aí sim, a gente vai continuar o esquema pós-exposição, que a pessoa já iniciou, né? E vai fazer o encaminhamento da carcaça desse animal para fazer o diagnóstico após a morte, que é um diagnóstico bastante preciso. Então, ainda não é sabido sobre o período de transmissibilidade de animais silvestres, como a gente falou no slide anterior, especialmente os quirópteros, que podem albergar o vírus por longos períodos sem sintomatologia aparente. Então, mais uma vez, né, para reconhecer o animal com raiva, né, a gente tem algumas formas clássicas, que são os sintomas dos cães, são considerados em duas formas, a furiosa e a paralítica. A furiosa a gente é mais clássica, nós conhecemos porque foi muitos e muitos anos a mais conhecida, a mais observada por profissionais e pela própria população, e a forma paralítica, que o animal, ao invés de ficar agressivo e tentando morder tudo, até parece que ele fica querendo morder até o vento, ele fica mais prostrado, mais parado, e que nós consideramos essa outra forma de paralítica. E os gatos é mais frequente a forma furiosa. Entretanto, aqui embaixo nós temos uma observação que tanto em cães quanto em gatos, a forma paralítica é mais frequente quando infectados pela variante de morcegos, o que explica o baixo potencial de disseminação. Então, é importante a gente fazer essa colocação, porque nós temos hoje um quadro diferente do passado, nós temos um ciclo de transmissão, um ciclo epidemiológico diferenciado, onde o que tem se mais visto no Brasil e até em muitos lugares do mundo com esse problema, que nós temos também do vírus rábico, é a existência de animais sendo infectados por morcegos. Então, é bem comum que nós encontremos, né, animais que possam estar realmente desenvolvendo já a sintomatologia de forma diferente do comum, que seria o animal agressivo e mordendo tudo. Então, isso vale a gente guardar na mente, né? Porque pode ser um cenário mais encontrado. A gente faz aqui um passeiozinho pelo mundo, né? Para que a gente possa entender um pouco desse cenário, né? Da epidemiologia da raiva humana e animal. Na América Latina, desde 1983, as ações para eliminar a raiva humana na América Latina e Caribe são coordenadas pela Organização Mundial de Saúde no braço pan-americano, né? Por isso que a gente chama OPAS/OMC, né? Porque a Organização Mundial de Saúde ela tem a parte dela nas Américas, né? E aí seria a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, a partir desse período, os casos de raiva canina e humana diminuíram consideravelmente, fazendo-se um estudo, chegou-se a 95% desse decréscimo. Então, organismos internacionais, né, não só a Organização Mundial de Saúde, como a FAO, a OIE e o GARC, que foi uma junta que se uniu vários órgãos, lançaram um plano estratégico global, né, porque a gente sabe hoje que as doenças não são mais doenças que ficam localizadas, né, por conta da facilidade de viagens do mundo, por meio de avião, navio, né, e todas as fronteiras hoje mais flexíveis, né, de entrada e saída de pessoas e de qualquer tipo de alimento e por aí vai. A gente tem uma necessidade de fazer planos, não só a nível regional, nem a nível municipal, e sim a nível global, quando se trata de uma doença gravíssima, né? Então, foi feita essa união de alguns órgãos internacionais, né?
e se juntaram para traçar essa estratégia para acabar com as mortes humanas por raiva canina, que não é mais justificada, né? Porque a gente sabe que a gente conseguiu, sim, com a cobertura vacinal de cães, passar décadas, né, em alguns locais, sem aparecer essas variantes que a gente estudou anteriormente, que são comuns em cães e gatos. Então, não é algo surreal, né, ou impossível que a gente elimine realmente mortes por esse tipo de infecção, ou seja, o animal doméstico, cão ou gato, transmitindo para o seu tutor ou para que seja um animal de rua, né? E que isso realmente é possível através dessas campanhas de vacinação. E aí, por meio disso tudo, de todas essas estratégias, ferramentas e esforços, até 2030 espera-se que não morra mais ninguém de acordo com essa estratégia, com esse plano. A meta é, até 2030, não ter nenhuma morte. E a raiva canina permanece endêmica em alguns países, como Bolívia, Guatemala, Haiti e República Dominicana. No Brasil, Argentina, Cuba, Peru e Venezuela, a gente também tem a raiva, mas aí são casos localizados em algumas regiões do Brasil e representam 10% do total na região da América Latina, né? Então, em todo o mundo, a gente tem de 59 a 60 mil pessoas que morrem desta doença, principalmente na Ásia e na África. E especialmente na Ásia e na África, por cães, que ainda são o mais importante animal transmissor. E aí a gente vai dar uma olhada, né, que a gente tem um cenário muito melhor, né, quando a gente faz uma avaliação histórica, né, dessa taxa de mortalidade da raiva humana no Brasil, segundo o animal agressor, no período de 86 até 2020. Então, a gente tem aqui a linha azul, que seria transmitida pelo cão, né, e que causou a morte humana. Aqui, a linha amarela, que seria o gato. Essa linha é um pouco mais, um vermelho mais parecido com um marronzinho, que seriam os morcegos. Essa linha roxa, que seriam silvestres e terrestres, sem ser o morcego, né, porque a gente sabe que o morcego ele é silvestre, mas ele faz o ciclo aéreo. Os herbívoros seria esse verdinho, já para fazer a conexão que eles se alimentam, né, mais de vegetais, aí seria herbívoro, cor verde, né, e aqui a pontilhada seria o geral. Então, a gente vê que o cão ele tinha uma importância indiscutível, e que foi baixando, 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 e hoje está na mesma importância dos outros animais, praticamente, né, até menos, porque tem hora que ele nem aparece, né, e aí vem outros animais que estavam em situação mais tranquila, como, por exemplo, aqui o morcego, né, que vocês veem que tem esse grande pico aqui de morcegos causando mortes humanas nesse período aqui de 2003 até 2006, né? E o gato também como sendo um ator importante de mortes a partir daqui, né? Que você vê, você nessa linhazinha a partir de 2014, por exemplo, né? Você vê aqui o gato sendo o animal que aparece junto com o morcego, que seria essa outra linha. Quer dizer, não aparece mais aqui os outros animais causando a morte de humanos. Então, a gente fazendo um estudo aqui mais, vamos dizer, qualificado em relação à espécie do animal, os anos que foram aqui elencados, que vai de 2010 até 2020, né? E a espécie também é a variante, né? Então, a gente tem aqui, veja, o cão, ele tinha importância, né? Mas aí ele vem baixando a importância dele a níveis zero, de 2016 até agora, né? Ele não tem importância a nível Brasil, né? Que aí aqui, nesse quadro que a gente está estudando, são casos de raiva humana por espécie animal agressora no período 2010 a 2020. Ou seja, pessoas que adoeceram
e qual foi o animal e qual foi a variante que foi envolvida nesse caso. Então, 2013 nós tivemos 3 casos, 2015 nós tivemos 1 caso, e a partir de 2016 não tivemos mais caso nenhum que se tenha conhecimento transmitido por cão com a variante AGV1, que é a variante dele, natural dele. Aí já vem o gato com a variante AGV3, que ela é comum de morcego. E o que é que isso nos indica? Nos indica que o morcego, de alguma forma, entrou em contato com um gato doméstico, ou seja, o morcego, qual é o ambiente natural, o habitat natural dele? Não é a área silvestre? O gato doméstico não é na área urbana, não é? Ou área rural, mas que seja uma área onde há o ser humano vivendo naturalmente. Então, esse gato, né, que implicou no adoecimento de pessoas a partir de 2015, que a gente vê aqui um caso, 2016 outro caso, 2017 outro caso, 2019 outro caso. Então, a gente vê a importância do gato sendo substituída, né, a importância do cão sendo substituída pela importância do gato, né, que era um animal até há algumas décadas atrás, sem importância na cadeia de transmissão, né? E aí nós temos aqui outra parte que a gente chama atenção, o próprio morcego, não precisando mais de um animal que esteja entre ele e o ser humano, o morcego diretamente infectando o ser humano, que já vem, né, acontecendo, aqui em 2010 temos um caso, em 2012 temos um caso, mas ressalta aqui, a partir de 2016, a importância desse animal adentrando em áreas rurais e urbanas e fazendo a infecção do ser humano e causando morte. Então, nós temos aqui 20 casos nesse período histórico de 2010 a 2020, né? Então, chama a atenção isso, o quê? Nós vamos aqui para essa outra figura, onde tem essa linha do meio, vamos considerar que ela está separando a área silvestre da área urbana, que seria onde está o gato, né, junto com o ser humano, né, que o animal doméstico, ele vive muito próximo ao ser humano, e ele depende um pouco até a existência dele, da existência do ser humano e das suas habitações, da sua alimentação. Então, o que acontece? Acontece que há, hoje, uma divisão muito tênue entre a área silvestre e a área urbana, por N fatores, né? A gente pode ressaltar um que vem normalmente em nossa mente, que seria o adentramento das cidades, né, nas áreas silvestres, destruindo um pouco do habitat natural desses animais, né? Derrubando árvores, aterrando mangues, e com isso mudando um pouco o bioma, né, que seria as características do local onde eles vivem, né, de que forma eles vivem, eles comem, eles se alojam, né, transformando esse ambiente num ambiente mais próximo do ambiente urbano. E aí a gente diz que a passagem desses vírus de um animal para outro, né, a gente chama de transbordamento, numa tradução de spillover, que é um título, é uma palavra em inglês, que é muito comum, né, porque a literatura científica ela é muito fortemente publicada em inglês, é uma língua quase que unânime no mundo inteiro, então a gente tem que se acostumar um pouco com esse nome em inglês, sabendo que ele significa transbordamento, né? E aí a gente fez aqui um resumozinho desses casos, não sendo só números, e falando um pouco aonde foi que ocorreram. 2015, a gente tem Corumbá e Ladário, que é em Mato Grosso do Sul. A gente tem, em 2017, Boa Vista, que é no Roraima, Iracema, que é no Ceará. Ponte Alta do Tocantins, que é no Tocantins. Parnamirim, na Bahia. Bacelo, no Amazonas. Recife, Pernambuco. E 2018 aqui, Melgaço, no Pará.
Ubatuba, em São Paulo, e 2020, aqui, então antes de 2020, vamos para 2019, que é em Gravatal, Santa Catarina, e 2020 em Angra do Reis, Rio de Janeiro. Então, a gente está vendo que há uma passagem desse problema por todo o Brasil, né, de norte a sul, de leste a oeste. A taxa de mortalidade da raiva humana transmitida por canino no período de 99 a 2020. Aí aqui é só cão, tá certo? Então aqui nós vemos um decréscimo, depois a gente vê uma estabilização. Então, a taxa de mortalidade da raiva humana transmitida por cão para cada 100 mil habitantes. Né? Essa fonte é do Ministério da Saúde e foi atualizada agora em 2020. Nós temos a atualização sempre do que ocorre um ano anterior, a gente tem essa atualização mais concreta, ou seja, no final, realmente, quando nós estivermos em 2021, é que esse dado ele vai estar um pouco mais verídico, vamos dizer assim, porque aí algumas outras situações que vão acontecer até o final desse ano vão estar incluídas aqui, né? E todo dado epidemiológico ele é passível de mudanças, porque há sempre correções de ficha, existem fichas em duplicidade, existem situações que são equivocadas, colocadas dentro do SINAM, que não deveriam estar ali, né? Então, é necessário que a gente entenda que esses dados podem ser modificados, né? Então, a gente tem aqui, em 2011 e em 2012, houve uma epizootia canina, né? Pela variante AGV2. O que é epizootia? É quando ocorrem vários animais doentes no mesmo local, né? Então, ao invés de uma epidemia, que seria de gente, nós temos aqui uma epizootia, né? E que foi no Maranhão, nesse período. E outra epizootia canina, também aí já pelo V1, né? Pela variante V1, né? No Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aqui em 2015 o último episódio que nós temos conhecimento no Brasil, né, de mortalidade por raiva humana transmitida por cão. Aí, mais uma vez, o cenário epidemiológico envolvendo casos de raiva humana no Brasil de 2010 a 2015. Vamos lembrando aqui que a gente falou aqui até de 99 até 2020, e agora nós vamos falar o miudinho, né, de casos que são de raiva humana transmitidas com animal envolvido, transmitido seja por qualquer um desses animais que transmitem. No Brasil, anteriormente era só cão, né? Voltando aqui, que a gente tem que fazer um link com o nosso aprendizado aqui, que a gente está falando de raiva humana por canino. Aí a gente faz agora um recorte de raiva humana de 2010 a 2015, de acordo com o animal. Então, nós temos 2010, os animais aqui, cão, morcego, e o animal primata não humano, aqui nesse período. Em 2011, a gente já tem aqui, olha, o cenário cão e gato, que era o clássico, né? Aí nós vemos, em 2012, o cenário já modifica com o aparecimento do morcego de forma bem parecida, né, com os outros animais. Veja que importância ganhou o morcego nessa questão, né? Aí em 2012 ainda tem, em 2013 nós temos aqui a questão do cão, que teve bastante importância, depois primatas não humanos, aí vem 2014 nós não tivemos episódios, 2015 nós temos cão e gato novamente. Então foram 17 casos humanos nesse período de morte, né? Aí veja que situação interessante, a gente está falando aqui de 2010 a 2015. No ano seguinte, 2016, ou seja, pouco tempo depois, até 2020, vocês vejam como isso mudou completamente. Você não vê mais nenhum cão nessa situação. Você não vê mais o primata não humano aparecendo. O que é que você vê aqui? O cão e o gato. São 21
casos humanos no período de 2016 a 2020, com a importância da transmissão desse animal, que antes ele era subjugado, como sendo o gato, eu estou falando, como sendo um animal que ele só tinha importância da transmissão quando um cão transmitia para ele, inclusive isso está nos inúmeros manuais do Ministério da Saúde, tanto manuais nacionais como internacionais, até porque a cobertura vacinal ela é só considerada do cão, né? Que muitas vezes há um incômodo, que nós perguntamos isso, os funcionários, os servidores que trabalham com isso, perguntam por que o gato não tem importância, mas isso é fato que vai mudar, né? É preciso que haja realmente uma mudança nesse padrão, né? E aí você vê que, se o cão não adoeceu, né, e a gente achasse que o gato não precisaria de importância, já que o gato antes só era infectado pelo cão, aí a gente não vacinaria o cão e também não vacinaria o gato. E aí, o morcego, ele vem, faz essa infecção do gato, né, que vocês já viram nas aulas anteriores, que o gato é um animal curioso, o gato ele gosta muito da caça, né, do que é uma coisa que está se mexendo, ele tem a tendência e uma curiosidade de chegar perto. Então, morcegos que caem, ou porque perderam o voo, algum motivo, ou porque estão adoecidos, se tiver um gato próximo, ele vai sim chegar perto, vai querer se aproximar, e com isso ele vai se infectar se o morcego estiver infectado com vírus rábico, e por conseguinte, ele vai adquirir a infecção e vai poder transmitir para outros animais e para o ser humano. Então, aqui a gente chama atenção, a figurinha fica boa, porque acaba ficando mais fácil da gente assimilar. Então, mais uma vez, o número de casos de raiva animal, a gente estava vendo lá anteriormente, humana. Agora a gente está vendo causa de raiva animal, segundo a espécie, no Brasil em 2018. Aí a gente vê a importância do morcego aqui, né, com 375 casos no ano, né, e as outras espécies com menor importância. Essas espécies, equina, por exemplo, né, bovina, né, que também tem bastante importância, né, essas espécies, elas são, todas elas infectadas pelo próprio morcego, né, então o morcego ele está envolvido também, né, nesse adoecimento dos bovinos. Os animais de grande produção, o bovino, o equino, animais como ovelha, carneiro, né? Esses animais, eles também são infectados pelo morcego. Então, a importância do morcego é indiscutível. A espécie canina, vocês veem aqui, muito sem importância, né? A espécie felina também, né? E vocês veem que, se você juntar os próprios quirópteros, que são, de alguma maneira, capturados, e vão aos serviços, né? Junto com os outros que ele está envolvido, você vê a grande importância hoje do morcego em áreas rurais e urbanas. Em seguida, nós vemos aqui o outro quadro, o outro gráfico, que é o percentual de casos de raiva em morcegos segundo a região. Então, a gente tem o Nordeste com uma importância, o Sudeste com uma grande importância, e o Sul também com a importância considerável. A gente tem que lembrar que o Sudeste, além de ser uma área grande, muito populosa, é uma área de bastante agronegócio, não é? Então, a gente sabe que nesse ambiente tem bastante animais de produção, né? E, consequentemente, né, vai acontecer o caso de raiva em morcegos, porque eles vão estar se atraindo, né, por esses ambientes onde eles podem se alimentar de maneira mais fácil, né, do que necessariamente, vamos dizer, no norte do país, que seria uma área extremamente silvestre, né? Então, é necessário a gente observar isso, que aí estão também relacionados à área de produção agroindustrial e pecuária, né?
Aí nós temos os casos de raiva animal por espécie no ano de 2019, né? Aí, mais uma vez, a gente chama a atenção a espécie bovina, que é um animal excelente para que o morcego hematófago faça a alimentação dele, que ele se alimenta exclusivamente de sangue, né? E aí vem depois a equina, a suína, né? E o próprio morcego hematófago, né? Que tem aqui, que de alguma forma foi capturado e foi examinado e deu resultado positivo. E os não hematófagos, que estão em muito maior quantidade, né? Porque a gente sabe que hematófago nós temos poucas espécies e ainda assim não é tão comum nas áreas urbanas. E os não hematófagos, que são enorme a quantidade de espécies e, por conseguinte, de indivíduos, né? Que são animais que se alimentam, seja de frutas ou insetos, né? Ou mesmo de outros animais. E esses animais, realmente, eles são mais facilmente capturados, e aqui estavam 381 contaminados com vírus rábico. Nós temos os primatas não humanos, a gente chama assim porque nós somos primatas também, mas somos humanos. Então, todos os outros primatas não humanos estão aqui inseridos, né? E aí nós temos saguis e outros animais nessa categoria. Canídeo silvestre, que também tem grande importância, né, nessas áreas onde há um limite muito tênue entre a área rural e a área urbana, né? E aqui nós temos os casos de raiva humana por região administrativa em 2019, de raiva animal, humana não, raiva animal. Aí, mais uma vez, a gente tinha visto anteriormente um gráfico que era um ano anterior a esse. E já no ano de 2019, a gente vê a superação do Nordeste em relação ao Sul e ao Centro-Oeste. Então, o Sudeste continua no mesmo patamar, né, por conta da pecuária, e o Nordeste que vem com essa classificação, né, que anteriormente não era muito esperado. Então, estamos realmente num momento de muita diferença no cenário epidemiológico e que precisamos estar com essa vigilância bastante desenvolvida. Mais uma vez aqui, os animais com raiva, sendo que o 2020 a gente tem que entender que é até maio, ainda temos metade do ano para ser incluído aqui nesse gráfico, né? Quando o Ministério publicar, a gente vai refazer o gráfico e ficar mais atualizado. Aí vejam só, canino 0, felino 0, bovino, lá vai até agora 74, equino em 19, né? Suíno não apareceu nenhum, hematófago nós já temos aqui um, não hematófagos não temos, mas por questões mesmo N variáveis, inclusive a pandemia, né? E com isso a gente tem mais dificuldade de fazer as nossas ações normais, primata não humano e canídeo silvestre. Casos de raiva por região administrativa no ano 2020, mais uma vez, né? Aqui, maio, né? Aqui é 2019, viu, gente? Então, a gente agora vai para 2020, aquele mesmo quadro anterior, e estávamos em 2019, o animal que, de alguma forma, chegou ao laboratório e foi examinado, né? Casos de raiva animal, que aí estão envolvidos todos os animais que foram, de alguma forma, seja qual for ele, qual a espécie, que foram examinados e, ao final, eles estavam com raiva, e aqui está o ano 2020, esse sim, a gente só tem até o período de maio, né? Aí a gente tem a região norte, a região nordeste tomando aqui a frente, novamente, a região sul não registrou ainda nada, e o centro-oeste, alguns casos. E o sudeste é sempre campeão. Aí, a gente faz aqui um cenário epidemiológico da raiva por espécie, no período de 2012 a 2017, num trabalho bem interessante, que se você clicar aqui, ó, tá vendo que o mouse já vira uma mãozinha? Se você clicar aí nesse link, você já vai para esse estudo, né,
que foi um estudo que desenhou o mapa da raiva no Brasil em seres humanos, em canídeos, felídeos, morcegos, hematófagos e insetívoros. Então, esse pretinho seria a raiva em morcegos hematófagos. Aqui nós temos, né, alguns casos. Veja como aqui, próximo a Pernambuco, Paraíba, a gente já tem bastante importância. A raiva canina, né, que a gente vê aqui nessas regiões, aqui a gente não sabe qual foi a variante. Provavelmente a variante de morcego ou de canídeo silvestre. Não é a variante natural do cão, né, porque a gente já está um bom tempo com essa variante meio que controlada. A raiva humana, a gente tem aqui vermelhinho, a gente já tem aqui nosso caso em Recife, né, que inclusive no mapa deveria estar mais aqui, né, junto da área litorânea. Então, nós temos aqui esses casos, né, de acontecimento, né, dessa problemática, e a raiva em morcegos insetívoros, que são esses verdinhos, e a raiva felina, né, que ela tem muita importância aqui, ó, na região sul, né, porque o caso, por exemplo, em Pernambuco, o último registro de raiva havia sido notificado em um garoto morador de floresta no sertão em 2008. Então, não está nesse quadro aqui, né? Esse quadro é 2012 em diante, que foi agredido por um morcego. E em Recife, desde 98, que não haviam casos humanos. E desde 2004, que não havia registro de raiva canina ou felina. E em 2017, a gente teve o caso da mulher que veio a óbito a partir da infecção por um gato de rua. Então, como é que a gente faz essa vigilância e prevenção e controle da raiva no Brasil? As ações são desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, nós temos dois ministérios que se envolvem diretamente com a prevenção e o controle e a vigilância da raiva. Eles compartilham informações referentes a casos de raiva em animais de interesse para a saúde pública, como cães, gatos e animais silvestres, incluindo os casos de raiva em morcegos hematófagos ou não, porque temos morcegos não hematófagos, e entre animais de produção como bovinos, equinos e outros, né? Então, a gente compreende que é uma vigilância robusta, tem bastante ações, né? E que está cada vez mais sendo necessário que a gente estude e observe a mudança dos padrões e cenários epidemiológicos. Então, a raiva, ela é feita uma vigilância ativa, que significam as ações rotineiras e permanentes, baseadas em normas técnicas do Ministério da Saúde, no caso da vigilância ambiental, que a gente está sob a ordem, né, do Ministério da Saúde, é diferente da Agricultura, que é outro ministério. A articulação com a vigilância epidemiológica também faz parte dessa vigilância ativa, onde a gente vai, a partir de casos humanos, desenvolver várias ações. O monitoramento constante das populações de animais de interesse, que isso também é feito. A articulação com órgãos e instituições públicas e privadas para recebimento de informações e para ações que sejam oportunas. E o desenvolvimento de inquéritos epidemiológicos, no caso que a gente, por exemplo, faz o levantamento de casos de animais que, porventura, venham a morrer de raiva, inclusive os morcegos. E aí a gente tem também a vigilância passiva, ou seja, a vigilância que se ocupa em deixar que os meios estejam adequados para que a ponta possa desenvolver a sua ação. Então, quais são essas ações, assim, de uma maneira resumida? Viabilizar os meios para identificação oportuna e precoce do risco, recepção de animais e amostras, atendimento à população. A gente tem um canal de comunicação que hoje está cada vez mais fácil e rápido a gente saber de uma situação necessária. Não temos mais só o telefone fixo, temos o telefone móvel, nós temos o WhatsApp, nós temos os canais da internet, nós temos a rádio, a televisão, né? Uma série de outras situações que nos chegam muito rapidamente. Não precisa mais do rádio corredor, né? Inspeção zoossanitária no atendimento de demandas. A gente
de vez em quando a gente faz uma inspeção por motivo de denúncia e a gente acaba propiciando também a investigação, né, de uma vigilância preventiva antes que aconteça algum episódio, né? Integração com instituições públicas e privadas para comunicação e notificação de situações de interesses onosos. Então, todas essas medidas, elas fazem com que, no conjunto da vigilância, seja ela uma vigilância ativa ou passiva, a gente esteja aonde é necessário estar, sabendo e prevenindo antes do acontecimento ou controlando depois do caso já acontecido. As ações de prevenção, especificamente, a gente tem como educação em saúde e comunicação, o manejo ambiental, né, que a gente precisa realizar de maneira ecológica, né, que vocês viram um pouco isso na aula do professor Messias, envio de amostras, né, que a gente faz periodicamente, assim que o animal vai a óbito no CVA, ou vem uma carcaça, ou um animal que nós estamos observando vem a óbito, e algumas características nos levam a acreditar que precisa ser enviada a amostra, nós fazemos isso, além das amostras de morcego que são capturados especificamente para essa avaliação, e os animais que nos são entregues, alguns morcegos que são entregues no CVA, né? Dependendo do estado que esteja o animal, a gente pode mandar esse animal para ser avaliado, depois de eutanasiado, no laboratório específico para isso, né? A determinação de área de risco também é uma medida de prevenção. O controle das populações de animais suscetíveis, a gente tem feito bastante esforço para que a gente castre, né, esterilize animais que estão em colônias, que estão com acumuladores, né, animais que realmente tenham importância epidemiológica. Não aquele animal de uma pessoa que tem todo o cuidado e tem toda a condição de ir no hospital veterinário público do Recife, ou mesmo se valer das clínicas particulares. Esses animais não são de interesse epidemiológico, né? Os de interesse epidemiológico são os animais vulneráveis e passíveis de adoecimento e transmissão. A vacinação em massa que nós fazemos e que cada vez mais ela está sendo mudada a estratégia. A gente teve em 2015 uma ausência de campanha de vacinação. Em 2017 a gente teve o caso de raiva, tínhamos tido uma cobertura muito baixa na própria campanha de 2017. A partir do momento que houve o adoecimento e morte da mulher, nós tivemos um incremento de vacinação, né, nesse ano de 2017, e por conta da memória disso, em 2018 nós tivemos uma campanha bem mais efetiva, com a cobertura maior. Em 2019, nós tivemos a surpresa de que não iria haver campanha de vacinação, e Recife entrou porque tinha havido um caso de raiva em 2017. Então, nós fizemos uma campanha de modo diferenciado, né? Usamos 4 finais de semana, colocando 2 distritos por final de semana. Aos poucos, a gente vê a necessidade de fazer campanhas de vacinação mais elaboradas, né? E provavelmente agora em 2020, nós vamos fazer ainda mais elaborada, porque diante de tudo que a gente vem passando no cenário epidemiológico da raiva de mudança, a gente também está enfrentando ainda um período de pandemia que nos impede de fazer algumas ações de praxe. Além das ações que a gente viu agora de prevenção, lembrando que a gente estava falando em vigilância passiva e ativa, depois a gente veio para a prevenção e agora a gente vem para o controle. Então, dentro do escopo das ações de controle, nós temos o diagnóstico de animais doentes, que nós fazemos como forma de controlar aquelas áreas de risco, a interrupção da cadeia de transmissão de casos em animais ou humanos, investigação conjunta com a vigilância epidemiológica e demais setores, monitorização de casos, identificação de área de risco para ações de bloqueio de transmissão, né? Então, a gente tem uma série de ações que, quando a gente vai tentando dividir aonde ela se encaixa, elas meio que se misturam, controle com prevenção. Monitorar a circulação viral em animais domésticos e silvestres. Isso a gente compreende muito facilmente como um controle, né? Não está acontecendo a doença, mas a gente está observando
a possibilidade de existir o anticorpo em animais, que nos indica que eles tiveram contato com o vírus rábico, né? Ou mesmo o adoecimento com o vírus rábico identificado, o próprio vírus, que a gente tem que lembrar que a gente faz exames para identificar o anticorpo e também faz exames para identificar a presença do vírus. Agora, na pandemia, eu acho que isso ficou um pouco mais claro para todo mundo, né? Porque nós temos os exames, os testes que são feitos para detectar a presença do vírus nas nossas mucosas, aquele exame muito chatinho para ver se tem o novo coronavírus, tanto na mucosa da narina como da garganta, né? Ali a gente está investigando o vírus ou pedacinhos dele que a gente possa estar analisando a nível de laboratório. E o outro, que é aquele que se diz mais rápido, a gente faz o exame sorológico, a gente tira aquela gotinha do sangue e vê ali se tem algum tipo de anticorpo que indique que você que você teve uma contaminação ou você, de alguma maneira, você teve contato com o vírus. Então, assim, é fácil da gente avaliar também, e a gente pode avaliar no animal que a gente fez a coleta, a eutanásia, a gente vai ver se ele tem o vírus rábico, porque ele altera algumas estruturas anatômicas, principalmente do cérebro, mas também a gente pode pegar o soro daquele animal e fazer a titulação. Se tiver a presença do anticorpo, significa dizer que aquele animal, em algum momento, ele pode ter entrado em contato com a raiva, pode não ter morrido da raiva, mas teve contato com o vírus. Isso é muito importante para a gente ver o quê? Que a circulação do vírus está acontecendo naquela área que a gente encontrou aquele animal, né? Aí, dependendo do animal que a gente encontrou, se ele é um animal que ele circula de maneira terrestre, a gente vai ter um raio de ação. Se for um animal que é aéreo, aí a gente já tem uma dificuldade maior, mas fica sabendo que ali há uma circulação viral em pelo menos 5 a 10 quilômetros relacionado, se for a um morcego. E a vacinação animal para bloqueio da transmissão em áreas de foco, né? Então, é outro controle que nós fazemos. O animal é encontrado com raiva, a gente precisa de uma ação de bloqueio rápida e eficiente em outros animais domésticos que, porventura, possam estar transmitindo para o ser humano. Então, depois que a gente faz esse estudo das ações de vigilância, prevenção e controle da raiva, a gente vai exemplificar e contextualizar as ações que foram nesses mesmos moldes no caso da raiva humana em 2017. Então, aqui nós tivemos algumas notícias de jornal, não é? Alguma repercussão na mídia, que foi até a nível nacional e internacional, né? E aí nós começamos a fazer as intervenções da vigilância de zoonoses no caso de raiva humana em 2017. Aí a PCR vacina cães e gato em área onde a mulher pode ter contraído a raiva. A gente faz uma série de outras ações enquanto a mulher estava internada, né? Que hoje a gente tem alguns exames que faz com a pessoa viva e que às vezes dá um falso negativo. Mas a mulher estava tão infectada que nós tivemos, entre aspas, não é? Sorte, porque aí nós podemos desencadear imediatamente as ações, né? E aí nós fizemos a vacinação dos animais e em menos de 2 horas, como manda o manual, a ação da vigilância epidemiológica em conjunto com a zoonose, né? Ou seja, a zoonose se atrelou um pouco às informações da epidemiologia, que foram feitas passo a passo dessa forma. A epidemiologia ela vai identificar os antecedentes epidemiológicos daquela paciente, né? Vai conversar com os familiares de que forma aquela paciente pode ter se infectado e também para saber, né, como foi que surgiu os primeiros sintomas, resgatar a história clínica daquela paciente, realizar a busca ativa de contatos expostos ao mesmo vírus, porque quando se foi avaliar, se viu que tinham outras pessoas envolvidas e que também tinham entrado em contato com aquele animal com raiva. E aí, ao mesmo tempo, não é uma ação esperando a outra, ela é feita simultaneamente, cada equipe
realizando sua atividade, a vigilância de zoonose foi identificar, né, foi fazer a identificação de fatores de risco no local provável de infecção possível do animal e o possível animal agressor, porque até então nós não sabíamos qual era o animal agressor. Tínhamos uma suposição que tinha sido um gato, mas como ela tinha uma casa de ração e fazia algum trabalho com os animais em ONGs, poderia ser qualquer animal, né? E aí a gente foi, junto com a epidemiologia, fechando essa história para ir chegando no animal que poderia ser o animal agressor. A gente, com um trabalho também que foi bem rápido, a gente delimitou a área de risco de transmissão, que ela começou uma área grande, até a gente conseguir fechar uma área menor, né? Por N outras variáveis, foi um estudo muito interessante. Ao final, a gente definiu o animal que tinha sido o envolvido realmente com o adoecimento da mulher, que no final foi o gato, realmente, por toda a situação que nos foi relatada. A confirmação da suspeita diagnóstica, porque aí, a princípio, foi raiva, sim, e aí finalmente veio até a variante, que era a GV3. Estão lembrados? A GV3 é de qual animal? Piróptero, né? Ou hematófago ou não, independe. Então, ela tinha história de ter sido agredida por um morcego? Não. Então, antes do morcego, o morcego tinha sido o animal que estava com o vírus, que ia causar esse óbito, mas ele não teve contato direto. Então, no meio entre o morcego, com o vírus de morcego, e a mulher, tinha um animal doméstico, que foi o gato, que aí sim se encaixou toda a história, que ela foi realmente tentar salvar um gato de rua de 3 meses, que ainda não tinha sido vacinado, né? E nem tinha provavelmente adquirido a imunidade passiva pelo ato de mamar, porque era um gato que já era de outra fêmea, né? A mãe não tinha vacina antirrábica. Então, vocês vejam que era um gato que era de uma situação de acumulação de animais, não tinha um tutor, e esses gatos que moravam nesse local não tinham vacina antirrábica. Então, você veja que ali se fechou um ciclo muito clássico, né, e muito fácil de ter sido evitado se os animais tivessem sido vacinados. E por isso que a gente não vive acontecendo, o vírus não vive acometendo mais vítimas, porque a grande parte dos animais domésticos estão vacinados, né? Isso é algo que nos conforta e, ao mesmo tempo, nos alerta, porque os animais silvestres estão chegando mais, então a gente tem que vacinar mais, né? E a gente começou com medidas de prevenção, né? Tanto tentando que outros animais viessem a adoecer depois, né? Porque a medida para evitar que outros adoecessem daquele fato especificamente não eram de prevenção, aí seria de controle. E aí a gente foi buscar esses animais que estavam abandonados nesse local, tiramos um a um, com uma certa resistência das pessoas que tinham afeto a esses animais, né? Foi uma ação muito bonita, muito interessante, mas que foi muito demandou de nós muita firmeza, né, naquele momento. E aí, por final, nós identificamos os fatores de risco, né, e o local provável de infecção e o animal agressor. Então, veja bem, o que é o risco? O risco é um morcego adentrando numa área urbana e frequentando um local, né, onde não é natural para ele, e ele pode estar infectado com esse patógeno. Não necessariamente todo morcego ele está infectado com vírus rábico. Qual é o fator de risco? Aqui a gente considera como sendo o risco, está entendido, né? Qual é o fator de risco? O fator de risco é um animal que pode estar fazendo contato com esse animal infectado e que não é vacinado. Então, ele não é imune. E qual é o outro fator de risco?
uma pessoa que lida com esses animais não vacinados o tempo inteiro, sem, no entanto, se prevenir, né? Nem tinha um esquema de vacinação pré-exposição, nem deu tempo de fazer o pós-exposição, porque foi confundida com outras doenças, né? Até por ser uma pessoa que demorou a dizer que tinha uma história de um gato que entrou em contato. Nesse caso, demorou bastante a ela adoecer. Foi um adoecimento que demorou 40 e poucos dias. Ela já nem lembrava mais da história do gato. E a delimitação da área de risco, como eu falei para vocês, que faz parte lá naquela o outro slide das ações da vigilância, se vocês puderem estar com um slide impresso na mão, vocês vão acompanhar o que eu estou dizendo aqui, voltando para aquele outro slide, né? Onde a gente começa com a área de risco muito grande, né? A gente pensou, o morcego transmissor, o morcego pode voar até 10 quilômetros para se alimentar, né? Então, a gente começa com uma coisa muito maior e foi diminuindo essa área até chegar realmente aonde aconteceu o fato e imaginando que, juntando com o hábito ecológico, biológico do animal que transmitiu, que é o gato, que foi infectado pelo morcego. Apesar do morcego voar muito longe, o gato ele costuma não ultrapassar certas barreiras físicas que a gente analisou, estudou e conseguiu delimitar perfeitamente uma área de risco mais importante naquele momento, não é? E que foi bem sucedida, obteve êxito, porque, segundo os manuais, se não tiver outro caso no intervalo de 90 dias, significa dizer que nós realmente bloqueamos a disseminação do vírus. E todos que estamos envolvidos nesse caso, estamos de parabéns, porque fomos realmente bastante eficazes. Então, aqui apontando esse lugar, o local onde o gato suspeito de raiva foi encontrado, né? Aqui, a área delimitada de acordo com o comportamento do gato suspeito de raiva, que o comportamento de gato é não se arvorar a ultrapassar vias com grande movimento de carros e pessoas. Ele também não ultrapassa áreas com água, né? Então, aqui foi um estudo detalhado, quem tiver mais interesse pode depois nos perguntar. E o local ainda tinha, para fechar aqui o ciclo da transmissão, nesse pontozinho aqui do mapa, nós encontramos vários criatórios de equídeos, que eram aqueles animais utilizados para trabalho, né, daquelas pessoas, algumas em situação de rua, outras que trabalham com a coleta de resíduos durante o período noturno, com a atração do cavalo, né? E nesses pontos aqui, mais uma vez, de azul, né, nós encontramos esses locais onde esses animais descansavam à noite ou mesmo moravam. Então, você vê que ali está fechado, né? Aqui nós temos os animais de grande porte, que os hematófagos vão... E, porventura, vão se alojar em abrigos intermediários para a digestão do alimento ou para ficar durante o período noturno. E aí, nesses abrigos, eles podem se encontrar com outras espécies não hematófagas, né? E ali todo o abrigo pode se contaminar, e é o que a gente suspeita. A gente acha que não foi um morcego hematófago que foi encontrado pelo gato, e sim um de outra espécie, ou insetívoro ou frugívoro, e que com isso o gato se contaminou, e o morcego se contaminou com um hematófago que estava utilizando, porventura, algum abrigo em conjunto. Aqui é a área onde a gente encontrou os gatos, esse é um verdadeiro, aqui faz parte da família, não é o gato que causou, porque o gato que causou com certeza veio a óbito, mas ele com certeza ou é primo, ou é irmão, ou é parente próximo desse gatinho que estava na mesma colônia, e você veja que ele habita o telhado, não são animais de fácil trato, né? Eles já são animais meio selvagem, que a gente chama aselvajado, né? Eles já estão com um comportamento um pouco mais distante do ser humano. Aqui é novamente aquela área de controle, de intervenção que nós fizemos,
né, no Distrito Sanitário 1, e aqui é um mapa do próprio pessoal do distrito, que eles faziam o acompanhamento dos animais que já estavam vacinados, casa a casa. O verdinho significa os animais que eles já tinham vacinados, os domicílios visitados. Aqui em amarelo era uma área que ainda faltava ser imunizada, né? E aí vocês veem, essas áreas de preto eram locais que não tinham imóveis, que ali nessa área tem armazéns, né, tem alguns comércios, e aí não eram áreas importantes, ou terrenos baldios, ou posto de gasolina, etc. Então, vocês veem que, nesse determinado momento, antes de concluir, porque vocês estão vendo aqui que ainda tem essa faixazinha amarela, nesse momento que foi produzido esse slide, a gente tinha visitado 20.149 imóveis e tinha conseguido vacinar 6.776 animais, com 60 profissionais envolvidos. Então, todos os agentes de bolsa foram para lá, junto com outros agentes, também, a CS e outros profissionais, o CVA também, né? E em poucos dias nós cobrimos toda essa área. Aí o que eu quero ressaltar nesse slide, além da nossa eficácia, do nosso comprometimento, da nossa ação que foi de sucesso, eu queria que vocês raciocinassem comigo que não fazia nenhum mês que tinha havido a campanha de vacinação antirrábica em massa, que foi no ano de 2017, e ainda existiam nesses imóveis, no centro do Recife, quase 7.000 animais sem vacinação. Então, veja como é importante a gente ter várias estratégias de vacinação no mesmo período de um ano, né? A gente pode até voltar a fazer uma campanha de vacinação em massa que possa ter acúmulo de pessoas numa fila. A gente pode até voltar a ter postos fixos nos distritos, não é? Mas a gente não pode fazer uma estratégia só. Parece que é necessário fazer várias estratégias, além da educação e saúde, para que as pessoas possam compreender como é que 6.776 animais, de uma forma ou de outra, seus tutores não levaram para a vacinação. E aqui nós não estamos falando de animais de rua, nós estamos falando de animais com seus tutores e seus domicílios, né? Eles moram com alguém. Após essa grande situação epidemiológica grave, nós nos sentimos obrigados a implementar algumas atividades na vigilância da raiva animal. Então, em 2018, a gente fez contato com o professor Messias, que é essa pessoa aqui que vocês estão vendo de azul, que nos disponibilizou com muita boa vontade e profissionalismo a vinda para fazer uma capacitação conosco. E aí, no CVA, nós tivemos em 2018 aulas teóricas, aulas de campo e aula prática em laboratório, aprendendo como que a gente poderia fazer uma eutanásia dentro do padrão ouro e como nós poderíamos fazer a retirada de alguns órgãos, deixando até o animal íntegro para poder depois virar de acervo, né? Poderia servir como as amostras dos animais, tipo, em treinamentos, para mostrar às pessoas como é que as características de um animal hematófago, não hematófago, né? E outras situações mais. Então, essas aulas teóricas, nós aprendemos a identificar as espécies de quirópteros encontradas no Brasil, a ecologia e hábitos dos morcegos, que vocês tiveram a oportunidade de ver os slides do professor Messias, que é uma oportunidade realmente muito, muito única, né? Técnicas para captura, eutanásia, necrópsia, retirada de amostras e encaminhamento dessas amostras de maneira mais segura possível para laboratórios de referência. Então, e as atividades de campo, aqui vocês veem no slide do meio, a gente está aqui no campo com os equipamentos de medição, né, porque a partir daí a gente aprende a medir e a realmente identificar qual a espécie que a gente capturou na área urbana. A gente fez uma melhoria, né, uma qualificação do método de captura, né, e do transporte e eutanásia desses animais, porque são animais que
eles são respeitados e são assegurada o bem-estar dele por lei. Então, a gente não pode capturá-los e jogá-los no saco e levar de qualquer maneira para o CVA. Então, existe uma forma adequada de transportar, a gente aprendeu a forma adequada, né, para dar a qualidade de vida desses animais até o último momento de vida deles, né? Então, a gente usou as redes de neblina, né, aqui dentro do padrão, né, e a gente trabalhou e ainda faz esse trabalho, né, que começa às 5 da tarde ou um pouco antes de cair o sol, até às 22 horas. E aí, ao final, nós tivemos agentes treinados para as ações de captura, identificação de espécie, eutanásia e necropsia para retirada de amostra para exame da presença do vírus rábico em áreas selecionadas. Aqui nós temos fotos, né, algumas fotos desse manejo adequado dos animais capturados. E a gente foi dentro do padrão ouro, né, do que recomenda a Organização Mundial de Saúde, para que essas pessoas estivessem mais do que protegidas desse vírus rábico, né, com esquema de vacinação para pré-exposição em dia, equipamentos de proteção individual, calça comprida, camisa de manga longa, bota de couro, aqui o capacete regulável, quando a gente precisou, porque na maioria das vezes não foi em caverna, nem foi em abrigo dessa forma, a máscara semifacial com filtro, óculos de proteção, lanterna na cabeça, luvas de raspa de couro, e tudo dentro dos padrões mais corretos de segurança do nosso profissional. Então, no final, a gente quer deixar o recado que os morcegos que se alimentam de frutas e partes floreais são os fitófagos. Eles atuam no processo de regeneração de áreas degradadas através da dispersão de sementes. Vocês viram isso com o professor anterior. Eles são extremamente importantes para o bioma e para o ecossistema. Algumas espécies são polinizadoras de muitas plantas nativas e essenciais na alimentação de outros animais, como pássaros e insetos. Então, existem áreas que o homem não está, e que são os animais que voam, que fazem o reflorestamento e fazem com que esse local ele esteja próprio para que as espécies tenham alimentos, né? Então, se a gente tira uma espécie da circulação no ecossistema, a gente vai impactar em outros animais, né? E é como se fosse mesmo uma questão de dominó, né? Um indo e comprometendo a existência do outro. Então, os morcegos possuem um papel fundamental na manutenção dos ecossistemas brasileiros e precisam ser preservados. Isso a gente sabe e tem que ficar fixado em nossa mente, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço bastante a atenção, espero que vocês tenham assistido. Se não assistiram todo, parem e voltem depois. Mas esses materiais são de muita importância para o nosso trabalho do dia a dia, ok? Bons estudos e a gente volta posteriormente. Um grande abraço a todos. Vamos voltar aqui para a tela final para a gente encerrar a gravação da aula. Vamos lá, né? Ok? Um bom estudo e um bom aproveitamento para todos vocês. Interromper a gravação.